Aleluia, que bênção, que louvores maravilhosos, como o Senhor falou meu coração nessa noite. A paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos agora chegar ao momento da palavra do Senhor. Antes disso, eu quero dizer que o irmão Júlio, né? Ele ofereceu o culto em ação de graças pela vida da filha dele, que ela recebeu uma proposta muito boa, né, de um curso maravilhoso que vai ajudar muito na sua carreira. E nós queremos agradecer a Deus pela vida dela e pelo que o Senhor fez. Amém? Nós estamos também aqui com o irmão José, né, que essa semana ele perdeu a sua esposa, que o Senhor possa consolar o seu coração, que a presença do Senhor jamais o abandone, que nesse momento o Senhor possa saber que o Espírito Santo está com você, que a presença do Senhor está com você e que a alegria do Senhor é a sua força. Que nesse momento de dor, de dificuldade, o Senhor está contigo. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi gerada no teu coração para o meu. E que nessa noite nós possamos, ó Deus, sair daqui diferentes, avivados, esperançosos e cheios do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 8. Antes disso, nós temos uma série de mensagens esse mês. Semana passada, sábado e domingo, nós demos uma pausa porque tivemos o nosso congresso que foi maravilhoso. Como o Senhor falou, como foi bom aprender mais do Senhor. E hoje nós voltamos para o tema, né, que é por algo maior. E o subtema dessa mensagem é incomparável. Nós cantamos isso hoje, né? Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Então, o subtema da nossa mensagem é incomparável. E esse tema que gerou no coração de Deus, para o coração do nosso pastor, por algo maior, por conta desse mês, né, que é o mês do Setembro Amarelo, que nós vamos falar sobre depressão, falamos e estamos ainda falando sobre esse assunto que é importante falar para que a gente possa não só sentir forças do Senhor, porque muitas pessoas passam por isso, mas também ajudar pessoas, né? Está sendo sendo boca de Deus, sendo usado pelo Senhor para trazer um certo conforto, um alívio para muitas pessoas que passam por isso. E então, em Romanos 8, queria que vocês abrissem o Romanos 8, no versículo 18. Amém? Aí eu pedi para o meu esposo sempre faz um esboço para mim, né? Porque eu tenho, como vocês sabem, probleminhas. E depois dos 40 a gente começa a ficar, né, enxergando pouca coisa a menos, né? Aí eu pedi para ele fazer o esboço, como ele sempre faz para mim, e aí ele me mostrou o esboço. E aí, amor, vê se ficou bom, vê se está dando para enxergar. Aí eu, não, já sei que eu vou ter que levar o óculos, então já vou botar o óculos, ele está aqui. E aí eu queria mostrar para vocês o esboço, gente. Eu acho que até vocês estão enxergando, não é? Amém. Eu fiquei feliz. Esse é o meu esboço. Então, o tema é por algo maior, o subtema incomparável. Em Romanos 8, 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, por algo maior, as aflições desse tempo aqui, não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Então, existe algo maior.
existe algo maior preparado para nós. E é isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre esse algo maior e como buscar esse algo maior em nossas vidas. Não se compara, ou seja, é incomparável. Na balança não tem como comparar. O Senhor tem algo muito maior para nós, reservado para nós. E eu queria, desse tema, tirar algumas lições. Eu não vou demorar, vai ser algo rápido, mas eu sei que foi assim, Deus falou muito ao meu coração. E eu fiquei muito feliz porque quando o pastor falou comigo, sabe aquela coisa de imediatamente, falei assim, lembrei de um texto, foi muito rápido, lembrei de um texto. Aí eu fiquei, vou pensar nesse texto aqui, daqui a pouco, e realmente, foi assim, no momento que ele falou comigo, naquele momento, eu lembrei do texto, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração nesse texto, li outras coisas, mas eu falei, não, é esse texto. E eu quero esmiuçar esse texto, esse versículo em especial. E aí, vamos repetir de novo, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A versão é na Ferreira, Revista e Corrigida. Então, eu queria, desse texto, tirar algumas lições importantes do apóstolo Paulo, que, gente, para mim, eu vou falar uma coisa para vocês. Se ele estivesse nessa época, onde ele estivesse, eu queria conhecer. Eu quero saber quem é esse homem, eu quero conhecer mais desse homem, porque nós conseguimos extrair tanta coisa boa. E principalmente aqui na EBD, que nós temos aprendido tanto com esse apóstolo de Deus. E ele vem falando no nosso coração. Como que pode o legado que ele deixou? Tem falado o nosso coração até hoje. E eu quero falar desse homem, eu quero falar dessas lições importantes que esse apóstolo maravilhoso, homem de Deus, deixou para nós. Primeira lição que ele deixa para nós, que diz, ter confiança. No texto ele diz, no versículo ele diz, porque para mim tenho por certo. Para mim, tenho por certo. Ele tinha dentro dele uma certeza. Ele tinha dentro dele, na alma dele, uma convicção, uma firmeza do que ele cria, que é algo maravilhoso. Ele dizia, para mim, porque para mim, em mim, eu digo por mim, eu tenho por certo. Não tem conversa, não tem dúvida. Para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, já tira para mim, no início desse texto, essa lição, dessa confiança do apóstolo Paulo no que ele cria. A certeza, a verdade nele, a verdade que ele cria. Não podia passar por tantas coisas e a gente sabe que ele passou. Ele passou por muitas coisas. Mas mesmo passando por tantas coisas, dentro dele não havia dúvidas. Dentro dele existia uma certeza de algo maior. Por algo maior. Que certeza era essa? Que a glória do Senhor há de ser revelada em nós. E eu fico pensando na nossa vida que quando a gente passa por dificuldades, a gente fica com a cabeça doida. Eu já ouvi muitos casos assim, a gente já fez alguns gabinetes assim, algumas pessoas vieram falar conosco, aconselhar. Eu, às vezes, me sentia assim. Caramba, meu Deus, será que essa situação vai melhorar? Parece que a gente não consegue enxergar uma situação, enxergar uma luz. Isso não vai melhorar nunca. Mas como eu tenho orado e tenho pedido ao Senhor, e eu tenho ministrado na minha vida e na vida das pessoas que passam por mim, tudo passa, né? Mas ele tinha uma certeza muito grande. Ele tinha uma certeza de que algo maior aconteceria.
algo maior aconteceria. E é engraçado que quando a gente passa por luta, é difícil para tudo. É difícil para orar, é difícil para ler a Bíblia. Eu sei que muitas pessoas passam por isso. É difícil para falar do Senhor. É difícil tudo. Muitas pessoas, quando vivem momentos de depressão, momentos de dor, as pessoas elas não conseguem enxergar algo maior. Elas não conseguem enxergar algo maior, elas só conseguem enxergar o que elas estão vendo com o seu olhar natural, a dor. A dor. E por causa da dor, muitas vezes a gente fica crítico. Por causa da dor, muitas vezes nós julgamos. Por causa da dor, nós nos esfriamos, nós nos afastamos. Nós perdemos essa convicção. Nós perdemos essa certeza de que algo maior vai acontecer. Por causa da dor, por causa da depressão, por causa das crises de ansiedade, da síndrome do pânico. Começa a vir tantas coisas na nossa mente que parece que a gente coloca algo nas nossas vistas que a gente não consegue enxergar algo maior. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina que algo maior vai acontecer. No texto eu queria ler o texto de Hebreus 3,14, que diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Vou ler de novo. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Um dia a gente confiou, mas a luta faz com que a gente comece a achar que não é, que não vai ser, que não vai acontecer. Mas em Hebreus, o texto diz que se a gente retiver firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, nós nos tornaremos participantes de Cristo. Nós nos tornaremos participantes de algo maior. Então, o que nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, essa lição que nós precisamos aprender, que é muito importante para nós, é que a gente precisa confiar até o fim. Estar firme até o fim. Suportar até o fim. Entregar nas mãos do Senhor até o fim. Não desanimar. E mesmo que eu me desanime hoje, que amanhã eu possa me levantar e falando, eu preciso confiar até o fim. Eu preciso decidir por Cristo até o fim. Se um dia eu decidi que a minha vida seria do Senhor, eu preciso continuar decidindo todos os dias, mesmo que as dores venham, mesmo que as lutas venham, mesmo que as aflições venham, eu preciso confiar até o fim. Amém? Outra lição que o apóstolo Paulo deixa para nós nesse texto, que diz assim, peraí. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Para mim tenho por certo o quê? Existem aflições. Sim. As aflições do tempo presente, nós não podemos ignorar a dor. Ela é real. Ela não é eterna, mas ela é real. Ela existe. Muitas vezes a gente passa uma maquiagem para dizer que está tudo bem, mas não está bem. E é importante falar sobre isso. Por isso nós estamos aqui nessa série de mensagens, porque é importante falar sobre essa dor. É importante falar sobre esse tema.
Então, o apóstolo Paulo, ele tinha por certo que existiam aflições naquele tempo. Gente, o apóstolo Paulo, ele fala que as aflições do tempo presente. O presente dele, no presente de apóstolo Paulo, existia aflições. Como no presente dos nossos tataravós, existiam aflições. Como no presente dos nossos bisavós, existiam aflições. Como no presente dos nossos avós, existiam também aflições. E como no nosso presente existem aflições, e no tempo dos nossos filhos existirão aflições, existem, nos nossos netos existem aflições, e assim por diante, de geração em geração. É importante a gente saber que no mundo nós teremos aflições. Nós teremos aflições. Nós não podemos ignorar isso, porque para tratar, tem que falar sobre isso. Aí a gente fala assim, no tempo do meu avô não tinha nada disso, no tempo dos meus pais, tinha sim. Sim, só não era tratado, mas existia sim. Talvez hoje as coisas aconteçam com uma intensidade maior, porque hoje em dia existem algumas situações que mudaram. Por exemplo, a existência da internet mudou. Na época dos nossos avós não existia. Na época dos nossos pais não existia. E hoje existe. E isso, infelizmente, prejudicou muitas pessoas, isso prejudica muitas pessoas. E vai ser pior cada ano que passar, cada geração que passar. Então, realmente, nós vivemos um tempo muito difícil. Mas, no tempo do apóstolo Paulo, que era um tempo que não existia internet, existiam aflições. Existiam dores na alma. Existiam tristezas profundas. Aflições que atingiam o interior, que eram externadas de dentro para fora. E por que eu estou falando isso? Mas vai ficar falando sobre aflições? Sim, é importante a gente falar sobre aflições, porque mesmo, como eu falei, mesmo que ela não seja eterna, porque não é, ela existe. No 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso. Fomos atribulados por fora, combates e tremores por dentro. Aí a gente às vezes chega perto de alguém quando a pessoa não está bem, quando a gente vê a pessoa triste demais, a gente vê a pessoa angustiada demais, e muitas vezes nós não temos empatia. Nós ignoramos a dor daquela pessoa. Nós olhamos para a pessoa, nós vemos a sua dor, mas nós não ajudamos as pessoas. Nós olhamos para nós sentimos aquela dor, mas nós não tratamos isso. E nós precisamos, mesmo sabendo que isso passa, nós precisamos de tratamento. Nós precisamos olhar para as pessoas com misericórdia, sem julgamentos. Olhar para aquela pessoa e falar: o que eu posso fazer por você? O pastor comentou numa situação que a gente viveu de uma menina, uma adolescente de 13 anos, tentando se jogar na frente do carro. E naquele momento, quando nós chegamos até aquela menina, eu não sabia o que aquela menina estava fazendo, se aquela menina, o carro, na hora que ela foi atravessar, o carro estava passando, eu achava que era isso. E quando eu cheguei para ela, para acalmar, porque ela estava chorando muito, eu fui acalmar achando que era isso. Calma, você conseguiu, viu? Você não foi atropelada, mas não. Ela quis tirar aquela dor. Porque a dor daquela menina era real. E ali nós podemos ministrar na vida dela, nós podemos interceder pela vida dela, oramos por ela, aconselhamos aquela menina, acalmamos aquela dor momentânea e aquela menina foi para sua casa. E muitas vezes nós vimos pessoas passando, nós sabemos de casos, nós não temos paciência. Lá vem ela de novo, com aquela mesma ladainha. E não temos paciência para cuidar de pessoas. Não temos paciência para tratar de pessoas. Ficamos impacientes, ficamos pessoas frias. E isso também é com a gente. Eu não tenho tempo para sentir nada, não. Eu não tenho tempo para isso.
Puxa, parece muito legal, parece muito bonito. Mas quando a gente maquia, isso aí acontece daqui a pouco, lá na frente. Vai vir de uma forma pior. Peça ajuda. Peça ajuda. Não guarde essa dor para você. Porque quando a gente guarda, a gente acumula. E quando acumula, chega um momento que não dá mais. Então peça ajuda. O apóstolo Paulo, ele sabia que no tempo dele existiam aflições. Outra lição que ele nos ensina. E a gente vai ler o texto novamente que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo presente não se comparam com a glória. Não se comparam. E aí a gente vai falar, existem aflições? Sim, existem aflições. Mas elas não se comparam. Elas não se comparam com o que há, com esse algo maior que há, que é uma promessa que nós recebemos. Suportar as dores por saber o que vem depois. Nós precisamos suportar as dores porque nós sabemos o que vem depois. As aflições, elas não se comparam com o que nós vamos receber. E aí, se a gente for colocar numa balança, as aflições estão aqui, né? Aqui. E a balança está cá embaixo. Porque não tem como comparar com o que o Senhor tem para nós. Com a glória que o Senhor tem para nós. Eu fico lembrando, né, o texto diz também isso, no parto normal, parto natural, que eu, infelizmente, não pude ter, né, os meus 2 partos foram cesárea, mas num parto normal, você sente toda aquela dor, né? A pessoa sente toda aquela dor. E parece que aquela dor não vai passar. A impressão que a pessoa tem é que aquela dor não vai passar. Porque dói demais. Mas, de repente, quando aquela mulher pega seu filho ou sua filha nos braços, ela já não lembra mais a dor. Porque a alegria, a felicidade que ela recebe quando olha o rostinho, parece com o pai, parece com a mãe, aquilo tudo passa. Aquilo tudo acaba. Porque ela entendeu que aquela dor toda era passageira, era para que algo maior acontecesse na vida dela. Então, naquele momento, toda aquela aflição, toda aquela dor se torna nada diante do algo maior que aquela mulher recebeu, o seu filho nos braços. O texto diz isso, deixa eu ver aqui. Romanos 8, no versículo 22 e 23, diz assim: da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder. Espera aí, gente, deixa eu ver se... Não, estou falando errado, espera aí. Que isso, minha irmã, em nome de Jesus. 8, 22. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Toda a criação geme como em dores de parto. E nós, versículo 23, os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação. Olha só que coisa maravilhosa. Vou ler aqui que fica melhor para eu enxergar. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
E não só a criação, toda a criação, mas nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos. Mas aí você está querendo dizer o quê? Nós, esse mundo não pertence a nós. Está na nossa natureza não aceitar isso. Está na nossa natureza não aceitar a dor. Resistir à dor, porque existe algo maior. Nós, aqueles que entendemos as coisas do Senhor, muito mais. Muito mais. Muitos não entendem a dor. Muitos não entendem essa aflição, esse gemido por algo maior. Existe algo maior. Toda a criação sente essa dor. Toda a criação sofre porque ela deseja algo maior. Mas nós, que também gememos, nós já sabemos que algo maior é esse. Nós já entendemos quem são essas primícias do Espírito. Nós já entendemos que algo maior é esse. Existe algo maior. E é interessante que nós, nesse tempo presente, nós não cantamos mais. Nós não cantamos mais canções desse algo maior. Antigamente, na minha época, quando eu era criança, jovem, os louvores falavam da glória eterna. Os louvores falavam do céu. Os louvores faziam com que o nosso coração queimasse, ansiando algo maior. Clamando, nós clamávamos, gemíamos por algo maior, pela glória eterna. E aí hoje a gente, quando começa a cantar as canções, a maioria das canções são para essa terra, esse tempo, essa vida, algo que vai acontecer aqui, não algo maior. E nós cantamos para nós cantamos para os outros, mas esquecemos de cantar que um dia essa glória, esse algo maior, vai pertencer a nós. Porque a nossa leve, 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se não veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As coisas que se veem, esse mundo, esse algo que as pessoas esperam, que acha que está esperando algo maior, que muitas vezes é um carro maior, é uma casa maior, é uma vida com mais condições. Na verdade, isso tudo é temporal. Isso tudo vem e vai como as ondas do mar. Isso tudo passa. Mas as coisas que se não veem, essas são eternas. E é esse algo maior que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Existe algo maior, que é incomparável. Quando você coloca na balança, quando você coloca, é uma diferença muito grande. A dor não é eterna, ela passa. Ela passa. Parece que não vai passar, mas ela passa. E existe algo muito maior, que não se compara. E engraçado que quando a gente está sentindo a dor, está vivendo a dor, a gente anseia. Senhor, me leva. Eu já fiz isso várias vezes. Me tira desse mundo, Senhor, eu não quero mais ficar aqui. Quem já fez isso? Levanta a mão aí para ver se é só eu. Eu chorei, Jesus, me tira desse lugar. Eu não quero sentir essa dor. Eu não quero. A natureza geme, nós gememos, pedindo por algo maior, pedindo para que a glória do Senhor venha até nós. Nós precisamos entender que mesmo que a dor seja real,
ela passa. Porque existe algo muito maior preparado para nós. Existe algo tão grandioso que nós não temos como nem imaginar. O que a gente tenta imaginar, a gente já fica com o coração cheio. E a gente não tem nem noção do que o Senhor tem para nós lá. Como um parto que dói agora e depois passa, porque a alegria de receber um filho nos braços é maior. A glória que o Senhor tem para nós é muito maior. É muito maior. E no último tópico, na última lição que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo, eu acho tão interessante isso aqui. Poderia passar despercebido, mas não passou. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que o quê? Que o quê? Que em nós há de ser revelada. Essa glória, ela está em nós. Ela não vai ser mostrada para nós. Nós vamos vivenciá-la. A glória não é para eu saber. A glória é para eu viver. A glória que o Senhor tem preparado para aquele que não vai deixar que a dor seja maior. Que quando colocar na balança, você saiba, a dor não é nada, é leve e momentânea. Ela está preparada para nós. E eu achei isso incrível do apóstolo Paulo, porque ele poderia dizer, a glória, você vai saber como vai ser, alguém vai te dizer. Não. Como Moisés, que subiu ao monte, Deus falou com ele, está vendo isso aqui tudo, Moisés? Está vendo essa terra toda aqui? Você não vai entrar. Ele viu a terra, mas ele não entrou. Mas não, na nossa vida, quando nós entendemos que precisamos ter confiança, mesmo na dor, que precisamos saber que a glória, a aflição é leve e momentânea, e mesmo sabendo que a dor é real, a glória é eterna. Quando nós sabemos disso, quando nós confiamos no Senhor e quando nós entregamos o nosso coração, as nossas dores, os nossos anseios para Ele, essa glória, ela não vai ser para a gente ver de longe, mas nós estaremos nela, nós vivenciaremos ela, porque em nós ela será revelada. Em nós, dentro de nós, lá dentro, na glória eterna, eu e você estaremos lá. Ela é daqueles que lutam. A glória é daqueles que não desistem. Essa glória é daqueles que creem. Essa glória é daqueles que se arrependem e falam, eu quero Cristo, independente dessas dores, que são leves e momentâneas, mas são reais. Eu quero Cristo, eu quero essa glória. Ela pertence àqueles que creem. Essa glória é eterna. Com os meus olhos naturais, eu vejo as coisas, mas com o meu olhar espiritual, eu consigo enxergar essa glória. Com os meus olhos naturais, eu não consigo enxergar a glória. Mas com os meus olhos espirituais eu consigo. Nós precisamos, através do Espírito Santo, enxergar o que o olho não vê. Enxergar o que ninguém vê. O que humanamente parece até impossível. Mas com o olhar do Senhor,
com o olhar do Senhor, nós conseguimos enxergar que existe algo maior para aqueles que perseveram, para aqueles que lutam, para aqueles que não desistem. É difícil levantar da cama? Sim. Mas vale a pena levantar da cama porque existe algo maior. É difícil sair dessa dor, sim. Mas ela vai passar, sabe por quê? Porque existe algo maior. É difícil passar por essa prova, sim. Mas você vai passar e você vai sair dela, porque existe algo maior. Você não pode se acomodar na dor. Você não pode, precisa lutar. É necessário se levantar. É necessário lutar, porque a glória pertence àqueles que perseveram, àqueles que creem. Amém? E eu queria ler esse texto, que já é o final, a conclusão, que diz assim, Apocalipse capítulo 21, no versículo 1 em diante, diz assim: essa é uma visão que o Senhor deu a João, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra, que é isso aqui, tá? Passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as primícias, todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, vamos ficar de pé. Existe uma promessa preparada para os filhos do Senhor, para os filhos de Deus, que somos nós. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá depressão, não haverá síndrome do pânico, não haverá dores na alma. Não haverá, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele enxugará, Ele tirará toda enfermidade, não haverá mais. Toda angústia sairá. Essa é a herança para os filhos do Senhor. Aqueles que foram recebidos em adoção como filhos de Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá morte.
tantas mortes. Quantas pessoas passaram por nós e muitas ainda passarão. Lá não haverá isso. Não haverá pranto. Nem clamor. Nem clamor. Só haverá alegria e paz eterna. Eu não vou precisar mais clamar por Ele, porque Ele estará comigo. Eu não vou precisar mais gemer, ansiando por Ele, porque Ele estará comigo lá. Eu não vou precisar mais sofrer, me preocupar, me desesperar, porque Ele estará ao nosso lado lá. Não haverá dor, não haverá problemas. As primeiras coisas, que são essas aqui, serão passado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Quem tiver sede, de graça. Ai, mas eu tenho que fazer o quê? De graça. Eu tenho que pagar penitência de graça. Eu tenho que chamar alguém, eu tenho que pedir pastor para... É de graça. Para aquele que quer, é de graça. A cédula da dívida foi paga, foi rasgada por um alto preço, preço de sangue. E quando nós não permitimos que nessa balança as aflições sejam maiores do que nós recebemos, do que nós já temos, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil para nós ansiar essa glória. Ao que vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus. E você será o meu filho. Você será o meu filho amado. E todas as dores, e todas as angústias que muitas vezes nos fazem até parar, que muitas vezes nos fazem até desanimar e desistir. Mas o Senhor tem uma promessa para aqueles que lutam. O Senhor tem uma promessa para aqueles que creem. O Senhor tem uma promessa para aqueles que clamam. O Senhor tem uma promessa para aqueles que não desistem. Em nós, a glória, essa glória que nós lemos, ela há de ser revelada. Quando eu leio a palavra, eu leio coisas que tem lá na glória. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele não quer que eu leia coisas e fique de fora. Ele quer que essa glória em mim seja revelada. Ele não quer que eu leia apenas, que eu conheça por de fora, mas Ele quer que eu viva uma profundidade dessa glória. Enquanto estivermos aqui, vamos gemer. Enquanto estivermos aqui, vamos chorar. Vamos nos entristecer. Vamos clamar. Mas haverá um momento que toda essa dor vai passar. E no lugar dela, vamos ter uma eterna alegria. Uma alegria eterna. Contentamento eterno. Paz eterna. Vamos caminhar por ruas de ouro. Não haverá mais sol. Não haverá mais sol, porque o Senhor, Ele iluminará a nossa vida. Ele é a luz que nós precisamos para dissipar todas as trevas, todas as obras das trevas. E que nós possamos, não só no mês de setembro amarelo,
mas em toda a nossa trajetória aqui, lembrar de que quando colocamos na balança, essas aflições se tornam nada, comparado com o peso de glória que há de ser revelada para nós. Essa glória pertence àqueles que creem. E se você crê, essa glória é tua, é para você, é para mim. Não desista. Não se prostre diante das dificuldades. A sua luta não pode ser o seu Deus. O seu problema não pode ser cultuado. A sua dor não pode ser eterna, porque ela passa. Mas a glória eterna, ela tem que brilhar em nós, mesmo nos momentos de dificuldade. Essa glória, ela pode ser revelada aos pouquinhos, através do nosso olhar, através do nosso sorriso, através da paz que excede todo o entendimento humano. E quando chegarmos lá, essa glória será totalizada na nossa vida, porque a presença do Senhor, ela estará conosco todos os dias, eternamente. Amém, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós gememos e ansiamos por esse algo maior. Porque um dia esse algo maior, que é a tua presença continuamente, a tua casa será também a nossa morada. E nesse dia, Pai, viveremos felizes, viveremos contigo. Viveremos para glorificar o teu nome em todos os dias da nossa vida. Viveremos em paz todos os dias da nossa vida. Senhor, eu quero te pedir a Deus pelo coração, que muitas vezes é enganoso, diz pra gente que não tem jeito, diz pra gente que não passa nada, passa. Nós queremos te pedir a Deus pela nossa mente, Pai, que fica tentando nos enganar. Nós queremos viver por fé e não por vista. Nós queremos viver de esperança. Nós queremos viver não com a esperança humana, não com a esperança terrena, mas com a esperança que é Cristo, a própria esperança. Nos ensina a viver assim. Não permita que as dores nos calem. Não permita que as dores nos abafem, nos prostrem, mas nós queremos nos levantar com autoridade, buscando a tua presença, buscando viver o melhor tempo das nossas vidas, porque o Senhor tem isso para nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Guarda a nossa mente, Senhor. Guarda a nossa vida, guarda o nosso caminhar, guarda as nossas ações. Nos dá, Senhor, discernimento das nossas ações, dos nossos pensamentos. Entra na nossa mente, Senhor, fazendo, Senhor, uma transformação na nossa mente. Tirando, Senhor, todo impedimento, Senhor, da tua glória invadir a nossa vida. Da certeza, da convicção de que nós somos do que o Senhor é da nossa vida, que isso não seja apagado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós pedimos, é o que profetizamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus.